Os fundos imobiliários são um tipo de produto que boa parte dos investidores gosta muito, pois permite uma renda recorrente mês após mês pingando na conta. Contudo, com a elevação dos juros, tradicionalmente esse tipo de produto sofre uma correção no valor das cotas, que pode ser uma imensa vantagem no momento, uma vez que o investidor pode comprar com menos dinheiro uma maior quantidade de cotas. E quando os juros voltarem a cair, naturalmente as cotas vão se valorizar. Portanto, vem comigo saber quais são os 10 fundos imobiliários que estão bem descontados com base nos fundamentos, sempre após a vinheta. Agradecendo aqui o mais de 4.320 inscritos. Se você não inscreveu, clique em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Lembra o nosso disclaimer, o conteúdo aqui disponibilizado não sugere qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento e a tomada de decisão de única e exclusiva responsabilidade do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna de fato relevante no site da Up Capital. Eu posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guiadoinvestidor.com.br, completíssimo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. E se você quer bater papo com os investidores sobre análise técnica, macro e fundamentalista de empresas, eu te convido a acessar nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É de graça e o link está na descrição deste vídeo. Vamos entender agora quais foram os critérios que nós utilizamos para escolher esses 10 fundos imobiliários. Lembrando que esse vídeo é a parte 1. Tem mais outros 10 fundos imobiliários aí para a gente postar na próxima quarta-feira. Consideramos um dividend yield no mínimo de 6%. Preço sobre valor patrimonial, quer saber o quanto o fundo está caro ou barato com relação a tudo aquilo que ele tem de patrimônio, de 0,01 até 1, ou seja, igual ao seu valor patrimonial. Percentual dele em caixa até 5% para a gente garantir que o fundo tem eficiência na alocação de capital. Número de cotistas no mínimo de 30 mil, então fundos que realmente ali tem muitos cotistas. Liquidez média diária no mínimo R$1 milhão. E no patrimônio líquido dele também tem que ser um fundo mais robusto, no mínimo R$1 bilhão. Aí a gente consegue mitigar, por exemplo, monoativos, monoinquilinos, fundos imobiliários com baixa liquidez que podem ter um risco adicional para o investidor. Vamos conhecer então os 10 primeiros fundos? O primeiro deles é o BTG Pactual Corporate Office, mais conhecido como BRCR11. Ele está sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial, olha só, de apenas 0,67. Dividend yield dele, 8,01%, está com percentual em caixa equivalente a 1,57%. Número de cotistas dele é bastante alto, tá? 132.531 cotistas. Liquidez média diária, ele negocia ali aproximadamente R$2 milhões em cotas e tem um patrimônio líquido aí de quase R$3 bilhões. Então, de fato, um fundo bem robusto operacionalmente falando. Passando agora para o próximo fundo imobiliário, nós temos o JS Real Estate Multigestão, o JSRE11, um fundo gerido pelo Banco Safra. Preço sobre valor patrimonial dele está 0,70, também bem descontado. Dividend yield pagando 7,33% ao ano. Percentual em caixa bem pequeno, 0,15%. Número de cotistas dele é de 52.261. Uma liquidez média diária de quase R$2 milhões negociados em cotas. E o patrimônio líquido dele também está acima de R$2 bilhões. Então é um fundo robusto também com relação ao operacional dele e está bem descontado com relação ao preço sobre valor patrimonial. Passando para o próximo fundo imobiliário, agora nós temos o HSI MOL, fundo de investimento imobiliário, o HSML11, também negociado aí com um desconto bem grande no preço sobre valor patrimonial, 0,80, paga um dividend yield de 6,05% nos últimos 12 meses, o percentual dele em caixa está em 1,47% e o número de cotistas bem alto, 119.526. Negocia atualmente em cotas aí aproximadamente R$1,8 milhão e o patrimônio líquido dele é um pouco inferior aos dois fundos iniciais, tá de R$1,5 bilhão aí um fundo de shoppings. Seguindo agora para o próximo fundo, nós temos o CSHG Real Estate, o HGRE11, também está sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial de 0,80, um dividend yield um pouco mais elevado, 7,76%, o percentual dele em caixa 1,28, então bastante baixo, número de cotistas elevado, 113.050 cotistas, com uma liquidez média diária negociando aí aproximadamente R$2,4 milhões.
e o patrimônio líquido dele é próximo de 2 bilhões de reais, então também tem uma robustez, tem vários imóveis, isso diminui bastante o risco. Chegando agora o Bresco Logística, fundo de investimento imobiliário com o seu código BRCO11. Preço valor patrimonial dele 0,82, dividend yield 6,39% nos últimos 12 meses, tem um percentual em caixa pequeno de 1,47 e número de cotistas ali um pouco acima de 50 mil, 55.682. Mas ele tem uma liquidez média diária muito boa, negocia aí acima de 3 milhões de reais em cotas todos os dias. E o patrimônio líquido do fundo é de 1,7 bilhão de reais. Seguindo agora com o próximo, nós temos o RBR Alpha Multiestratégia Real Estate, o RBR F11. Preço sobre valor patrimonial dele 0,82, está pagando um bom dividend yield, quase 10% nos últimos 12 meses, tem um percentual em caixa pequeno, 1,68, e o número de cotistas ultrapassa 80 mil. Liquidez média diária dele também é excelente, acima de 3 milhões de reais, e o patrimônio líquido dele, aí comparado com os anteriores, é o menor até agora, 1,1 bilhão de reais, mas está acima da casa do bilhão. Isso garante aí uma robustez para ele também. Vamos falar agora de uns queridinhos da bolsa, o Kinea Renda Imobiliária, o KNRI 11, negociado também na faixa do 0,82, paga um dividend yield um pouco menor, 6,09, por isso que ele é considerado um fundo mais seguro, porque a gente sabe, né, que quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno. Então fundos que pagam ali entre 6% e 7% são, em teoria, fundos mais seguros. O percentual em caixa dele está 3,65%, número de cotistas aí extremamente alto, quase 230 mil, liquidez média diária dele também elevada, negocia acima de 4 milhões de reais, e o patrimônio líquido dele é de quase 4 bilhões de reais, então de fato um fundo bem robusto, bem equilibrado, e isso acaba atraindo o maior número de cotistas, né? O ponto negativo aqui, quando comparado aos outros fundos imobiliários, é o dividend yield na casa dos 6%. O próximo agora é o RBR Properties, o RBR P11, negociado a um preço sobre valor patrimonial de 0,85, dividend yield de 7,29%, tem um percentual em caixa de 2,40% e o número de cotistas maior do que 90 mil, 91.250. Liquidez média diária é acima de 1,5 milhão de reais e o patrimônio líquido dele é próximo de 1 bilhão de reais, então tá ali no limite do nosso critério com relação a patrimônio líquido. Chegando no próximo agora, nós temos o GGR Covep Renda, o GGRC11. Já apareceu aqui no canal naqueles vídeos comparativos de outros fundos imobiliários, então ele é bem conhecido aqui de quem assiste o canal. Preço sobre valor patrimonial de 0,85, pagando um bom dividend yield acima de 8%, tem um percentual em caixa de 1,78%, então pode-se dizer que ele tem uma boa alocação do capital. Número de cotistas 95.291. Liquidez média diária acima de 1,3 milhão de reais e o patrimônio líquido ali também no limite do nosso critério fundamentalista, 1 bilhão de reais. Agora nós temos o VBI Logístico Fundo de Investimento Imobiliário, o LVBI 11, negociado aí a 0,89 vezes de preço sobre valor patrimonial, paga um dividend yield aí de 6,56%, tem um percentual em caixa de 4,72%, então já é um percentual de caixa bem próximo ali do nosso limite. Número de cotistas, 41.811, tem uma boa liquidez média diária, negociando aí cotas quase em 2,5 milhões de reais por dia e um patrimônio líquido de 1,3 bilhão de reais, então também próximo ali do limite inferior do nosso critério fundamentalista. E aí, pessoal? O que acharam dessa lista? Vocês têm algum desses fundos imobiliários na carteira? Escreva aí nos comentários se ficou alguma dúvida que eu terei prazer em ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp e Telegram, divulgue para os amigos. Não deixe de estar nos parceiros IEP Capital e Guia do Investidor e acessar a nossa comunidade exclusiva e gratuita do Telegram. Eu te aguardo lá. Não se esqueça que na próxima quarta-feira vai ter a parte 2 deste vídeo. Então tem mais 10 fundos imobiliários que estão descontados com base nos critérios fundamentalistas. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.